Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem está chegando agora, meu nome é Fernanda e você está no Restaurando Valores. Hoje, novamente, vamos navegar no livro de Esther, parte 2. Eu convido a todos que se aprofundam neste livro, porque é um livro que nos revela e nos edifica e nos faz ver a soberania de Deus em usar a duas rainhas com valores e atitude. Mulheres que fizeram a vontade de Deus e não a vontade do homem. Para quem não viu o primeiro vídeo sobre a rainha Vasti, eu aconselho que o vejam, para que possam entender esta mensagem de Esther. Deixarei o link na descrição do vídeo, amém? Hoje teremos como centro da mensagem a rainha Esther, que também teve suas virtudes. Era uma mulher de valor e atitude. O interessante deste livro são estas duas rainhas que deixaram seus nomes escritos e registrados dentro da história. Duas mulheres com valores parecidos, mas com obras distintas. Mulheres que fizeram a diferença diante de um rei totalmente rodeado por inimigos. Um rei que deixava ser levado por conselheiros que não edificavam e não davam frutos. A história de Esther é surpreendente e inspiradora. Ela foi uma das mulheres mais importantes da Bíblia e sua vida nos traz grandes ensinamentos. Esther revela uma espiritualidade fervorosa, marcada por uma verdadeira confissão de caráter. Foi uma mulher exemplar em devoção, fé, coragem, sabedoria e humildade. Uma mulher usada por Deus para cumprir um grande propósito. Aleluia! Sabemos que os desígnios e caminhos do Senhor são insondáveis e perfeitos. Todos aqueles que são guiados por Deus têm vitória garantida. Muitas das vezes fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Aleluia! Quando lemos a história do livro de Esther, vemos a grandeza de Deus em fazer do pequeno grande e do humilde um exaltado. Deus escolhe uma mulher de campo para ser transformada em uma rainha. A soberania divina e a disposição desta mulher judia uniram-se para mudar o destino de uma nação inteira. Deus estava preparando Hadassah para ser totalmente transformada e edificada na rocha. Antes de ser rainha, Esther era Hadassah, uma mulher de campo onde teria sua vida transformada pelos desígnios e caminhos do Senhor. Aleluia! Antes de Deus cumprir, minhas queridas, seu grande propósito de libertar e salvar seu povo, era necessário primeiramente fazer um movimento. E este movimento seria através da rainha Vasti. Foi necessário e permitido tirar a coroa e o reino da rainha Vasti para que os planos e desígnios do Senhor fossem estabelecidos e edificados dentro daquele palácio. Aleluia! Porque Deus trabalha no silêncio. Os planos e desígnios de Deus são insondáveis e sempre são estabelecidos para o bem daqueles que o amam. A rainha Vasti teve um valor grande e fundamental para Deus, porque ela representa o Espírito Santo. Há momentos em nossa vida que estamos orando e não escutamos a voz do Senhor. Estamos jejuando e não vemos a resposta. E muitas das vezes entramos em conflito dizendo que Deus não está mais com a gente, que nos abandonou.
nos faz sentir que perdemos o poder e também a autoridade. Deixa eu te falar uma coisa, aleluia. Às vezes é necessário tirar a coroa e o reino, esta autoridade e poder, para que os planos e os desígnios do Senhor venham ser estabelecidos. Às vezes é necessário Deus trabalhar no silêncio, mas isto não quer dizer que Ele afastou. Ele continua aí, mas trabalhando no silêncio. Aleluia! Deus viu que através de Vasti, seu propósito seria estabelecido dentro daquele reino. Porque dentro daquele reino, daquele palácio, havia um grande inimigo que teria que ser derrotado e destruído. E esta derrota, esta destruição, seria pelas mãos de uma mulher. Aleluia! Deus, quando escolhe a Hadassah para introduzir no palácio, a primeira coisa que ele faz é mudar seu nome. Ela não entra no palácio como Hadassah, a mulher de campo. Ela entra como Esté, a guerreira, a iluminada, a espiritual e a que tem sua vida e seus passos guiados por Deus. Aleluia! Esté significa estrela. Esta era a estrela que ia iluminar não só a vida de um rei, mas também a toda uma nação. Estava entrando naquele palácio para ofuscar os planos do inimigo. A coroa e o reino do Espírito Santo estava a ponto de voltar a reinar sobre aquele palácio. Aleluia! Antes de Esther ser introduzida à presença do rei, a palavra diz que as mulheres teriam que passar por um período de purificação com óleo de mirra e especiaria. O óleo e as especiarias fala da presença e do poder do Espírito Santo. Mas Esther não era qualquer mulher, era uma mulher especial, era uma mulher espiritual. Sua purificação era de dentro para fora. Era uma mulher totalmente santificada e distinta das outras que também estavam ali. Todas as mulheres, no seu tempo determinado para se apresentar ao rei Assuero, podiam pedir o que quisessem para levar. Mas Esther não quis levar nada. Não quis porque se sentia completa. Não era necessário pedir nada porque para ela não era os presentes que fazia a diferença. Era a grandeza de Deus sobre sua vida. Esther já estava fazendo a diferença no palácio. Antes mesmo de se apresentar ao rei, era a que já estava resplandecendo com sua grande luz. A palavra diz que Esther alcançava graça aos olhos de todos quanto haviam. Era uma mulher iluminada, diferente, era santificada, tinha comunhão e estava coberta com as vestimentas reais e espirituais. Quando Esther entra na presença do rei Assuero, ele viu e sentiu que aquela não era qualquer mulher. Havia uma diferença, era distinta das demais. Ele viu que não era qualquer mulher, por isso a escolhe para ser sua rainha. Aqui está novamente a coroa e o reino voltando a estabelecer dentro do palácio. Aleluia! Deus começa, minhas queridas, a cumprir seu propósito, tornando a Esther rainha de Pérsia. A obra na vida de Esther só estava começando. Deus não queria fazer dela apenas rainha, seu propósito era fazer dela também guerreira. Havia um propósito maior a ser cumprido, a morte e destruição de um grande inimigo. Aleluia!
Deus começa manifestando sua glória, trabalhando e dando um livramento de morte ao rei Assuero, no qual 2 eunucos do rei conspiravam para matá-lo. Ouvindo Mardoqueu esta grande conspiração, fez saber a Ester. E Ester fez saber ao seu rei, em nome de Mardoqueu, onde o rei dá o decreto para enforcar os traidores. E o nome de Mardoqueu é exaltado no livro das crônicas do rei. Agora aqui vem a parte interessante desta história. Depois desses acontecimentos, o rei Assuero engrandece Amã, o grande inimigo do povo judeu. Mas foi o momento perfeito para o nome de Deus ser glorificado e engrandecido, porque é aqui que começa o agir de Deus dentro do palácio. Foi dado a Amã o poder de estar acima dos príncipes. O poder foi tanto que exaltou Amã ao ponto de todos se prostrarem diante dele. Mas entre todos estes que temiam e se prostravam diante do inimigo, havia um que era diferente e que tinha a marca do selo de Deus, que era Mardoqueu. Mardoqueu não se prostrou diante do inimigo, sabendo que o inimigo estava com todo o poder. Ele não se prostrou. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não se prevalece diante daquele que tem a marca e o selo de Deus. Aleluia! A fúria de Amã não era porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Era porque Mardoqueu fazia a diferença entre todos aqueles que estavam ali prostrados. Mardoqueu era diferente, era separado, tinha a marca do selo de Deus e seu brilho ofuscava o inimigo. Esta diferença e este brilho incomodou tanto a Amã que ele faz um decreto de matar não só a Mardoqueu, como também a todo o povo judeu. Queria aniquilar toda uma nação, não sabendo ele que sua morte seria através dos planos de uma mulher, que também tinha a marca e o selo de Deus. Aleluia! Este personagem, Mardoqueu, foi de muita importância na vida de Ester. E Ester também foi de grande importância na vida de Mardoqueu, porque ambos trabalharam juntos para cumprir o propósito do Senhor. Aleluia! A soberania de Deus é perfeita. Deus vai encaixando peça por peça para que o inimigo venha a ser morto e destruído pela sua própria armadilha. Quando chega aos ouvidos de Ester os planos escuros de Amã, Deus começa a mover a vida e os passos de Ester para o cumprir do grande propósito de trazer paz não só à Pérsia, mas também a todo o povo judeu. Amã era inimigo do rei, usava o selo do rei para suas obras escuras. Tinha decretado uma guerra ao povo judeu e não podia revogar, devido ao selo do rei que levava. Mas agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Uma mulher ungida de Deus, não há porta do inferno que prevaleça. Em Ester 4, versículo 16, diz assim: isto é Ester dizendo: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susa e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E se eu perecer,
eu perecerei. Aleluia! Uma mulher verdadeiramente guerreira e ungida e selada por Deus. Aleluia! Aqui está, minhas queridas, o decreto real da rainha para ter e ver a vitória. Jejum e oração. E a comunhão com o Senhor. Esta é a chave que fecha as portas do inferno. 3 dias foram o suficiente para Esther se preparar para entrar na presença do rei sem ser chamada. Aqui se vê o valor e a atitude de saber quem é você em Deus. Esther estava totalmente revestida com as vestimentas reais e espirituais. Em Esther 5, diz assim: sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Aqui começa o verdadeiro banquete que derruba gigantes. Aleluia! Antes de Amã ser destruído por completo, Deus permite que o rei Assuero perca todo o seu sono. E com isto o rei pede para trazer o livro das memórias das crônicas. E ali começam a ler diante do rei. E o rei escuta o nome de quem? De Mardoqueu. Do que ele fez em favor do rei para receber o grande livramento de morte. Em Esther 6, versículo 6, diz exatamente assim: e entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, porque estava pensando que estava falando dele: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, o homem de cuja honra o rei se agrada: traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levemos a cavalo pelas ruas da cidade e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. Aleluia! E coisa nenhuma deixes de cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou o vestido e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, anojado e coberto a cabeça, e contou Amã a Zerés, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zerés, sua mulher, lhe disseram:
Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele. Antes certamente cairá perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparava. Aleluia! Este foi o começo da derrota e da destruição e morte do inimigo. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que Deus exaltou a Mardoqueu? Porque Mardoqueu tinha a marca e o selo do Senhor. Era um homem separado e destinado a estar por cabeça e não por cauda. Quando Mardoqueu ficou sabendo do decreto de morte a ele e a seu povo, rasgou suas vestes, se vestiu de saco e clamou ao Senhor por misericórdia. Sabia que seu clamor ia ter frutos. Sabia quem estava se humilhando e clamando, conhecia o seu Deus. Isto é importante, conhecer a Deus. Deus agrada, minhas queridas, da humildade, da fé, da perseverança e da confiança nele. Deus permite ao próprio inimigo exaltar Mardoqueu. O inimigo teve que exaltar Mardoqueu diante de todos, porque agindo Deus, quem impedirá? Deus estava colocando Mardoqueu por cabeça e o inimigo por cauda. Aqui está a grandeza e soberania do Senhor. Aleluia! O inimigo se sentia tão humilhado que correu para dizer o sucedido à sua família, que também receberia seu castigo, porque era uma família com obras escuras. Quando o eunuco chegam para levar Amã ao banquete da rainha Ester, voltou a se engrandecer porque pensou que aquele banquete seria a sua salvação. Mas em Ester 7, diz exatamente assim: vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achai graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo estas palavras da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu,
que falara para bem do rei. Está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Aleluia! Aqui está o grande propósito de Deus cumprido e selado, a morte do opressor. A mesma forca que o inimigo preparou para Mardoqueu foi a mesma que ele tinha que ser enforcado. Aleluia! Quando eu leio o livro de Esther, eu vejo a grandeza e a fidelidade de Deus. Este livro nos traz um ensinamento grande do que produz ser humilde, do que produz ser perseverante e ter fé diante de Deus. A palavra diz mais: com a morte de Amã, o rei exalta Mardoqueu, colocando sobre ele o anel real e dando a ele a casa de Amã. Aleluia! Esther e Mardoqueu foram grandes personagens destacados nesta história, porque estavam unidos para cumprir o propósito do Senhor. A palavra fala que, apesar de não poder revogar o decreto feito por Amã de matar os judeus, foi dado a Mardoqueu o poder de fazer um novo decreto, dando aos judeus o poder de lutar e de se defender. E assim foi, lutaram e venceram. Apesar de ter tido muitas mortes, Deus deu, aleluia, o poder para o povo judeu se defender. E eles venceram a batalha. A palavra diz que para os judeus houve luz, alegria e gozo. Venceram a batalha contra o inimigo. E aqui vem a parte mais bonita, aleluia, desta história, a festa de Purim, uma festa dada para recordar sempre como Deus abateu o inimigo, uma festa dada em gratidão ao Senhor, pela sua soberania, pelo seu poder e sua majestade, um recordo para que as gerações vejam quão grandes coisas o Senhor fez, faz e sempre fará para aqueles que o amam. Aleluia! A forma, minhas queridas, que Deus usa esses dois personagens é algo tremendo. Esther entra sem ser chamada pelo seu rei, nos mostra o valor e a atitude que ela teve diante do seu rei. Foi uma mulher marcada na história pela sua valentia, pela sua fé e confiança em Deus. Mulher de valor e usada de forma grandiosa pelo Senhor. Tinha um selo e uma marca que lhe fazia diferente das demais. Foi perseverante diante da batalha, seu medo se converteu em uma força que não pôde conter seus passos. Aleluia! Seguiu adiante rumo à sua grande vitória. O que podemos aprender com esta palavra, com Esther e com Mardoqueu? Que apesar das dificuldades, das batalhas que muitas das vezes se apresentam em nossas vidas, nunca podemos esquecer do selo e da marca de Deus que está em nós. Seguir sem medo e dar os passos de fé é confiar na grande vitória, porque está em Deus e com o Espírito Santo é vitória garantida. Aleluia! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!